Então, vamos lá. Frações com denominadores iguais. Como que a gente soma? Eu acho que isso aí é o mais fácil da matéria de hoje. Professora, É qual página, professora? coloca a câmera um pouquinho para cima para ver o quadro. Qual página, professora? Qual página? 126. 126. O que vocês falaram da câmera que eu não ouvi? É colocar a câmera um pouquinho para cima do quadro para tá. ver. Agora tá bom. Oi. Aperta aí. Vamos lá. Soma de frações com denominadores iguais. O que é denominador? É esse número de baixo. Então, quando ele for igual, a gente só vai repeti-lo. E em cima, a gente vai somar normalmente. 3 mais 4, 7. Então, a gente só precisa prestar atenção que o de baixo a gente não soma, a gente repete. E o de cima a gente vai somar ou subtrair, depende aí do que a nossa continha pedir. Se for menos, vamos subtrair só os de cima. E o de baixo, repete. Soma a mesma coisa. Repete o de baixo e vai somar os de cima. Isso aí a gente está aprendendo aí desde o terceiro ano e não tem nada de difícil nisso aí. Então, não vou nem perder muito tempo nessa fração com denominadores iguais. O que vai pegar mais para a gente é frações com denominadores diferentes, que a gente vai ter que fazer aí o temível MMC. Temível porque a gente morre de medo e a gente acaba errando, o que não é muito difícil, mas a gente fica com medo. Então, vamos lá. A gente tem aqui a fração 3 meios mais 1 quarto. A gente precisa somar essa fração. Mas os denominadores são diferentes. Então, a gente não tem como repetir, porque cada um é um. E nem pode somar que vai dar errado. Então, o que a gente precisa fazer aí? A gente precisa tirar o MMC dos denominadores. MMC de 2 e MMC de 4. Só um momentinho que a Carol tá entrando. Então, a gente precisa tirar o MMC de 2 e o MMC de 4. Vamos lá. Colocou 2 e 4 aqui no cantinho, fez o tracinho, MMC, um número para dividir eles, que dê exato, não pode ter resto. Como os dois são par, vou dividir por 2. Lembrando que desse lado só pode número primo. Só um momentinho. Desse lado só pode número primo. Então, vamos lá. 2 dividido para 2 vai dar 1. 4 dividido para 2 vai dar 2. 2 continua par, só vai dividir por ele mesmo, então vou permanecer no 2. 1 eu repito, que não tem como dividir 1 para nada, e 2 dividido para 2 é igual a 1. Acabei minha continha aí, meu MMC. Mas qual é o resultado desse MMC? Eu preciso multiplicar todo mundo do lado de lá. Então, vai ficar aí 2 vezes 2, que é igual a 4. Então, 4 é o meu MMC entre 2 e 4. Show! Esse é o primeiro passo. Espera aí que tem gente chegando. Então, esse é o primeiro passo. A gente tirar o MMC dos denominadores. Qual é o próximo passo, professora? A gente vai dividir o nosso MMC pelos denominadores. Nosso MMC é 4. Vamos dividir 4 por 2 e 4 por 4. 4 dividido por 2 vai dar 2. 4 dividido por 4 vai dar 1. Então, a gente tem que guardar esses números. Os números da divisão. 4 dividido para 2, 2. 4 dividido para 1, ou 4 dividido para 4, 1. Esses são nossos novos números. Qual é o próximo passo? Multiplicar. Vou multiplicar 2 por 3 e 1 por 1.
Então, vamos repetir todos os passos para a gente não esquecer nenhum deles. Vamos pegar os denominadores, tirar o MMC. Multipliquei aqui do lado os números aqui primos e achei meu MMC. Vou dividir o MMC pelos denominadores. Achei 2 e achei 1. Agora eu vou multiplicar. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 1, 1. Então, eu vou ficar com esses dois números aqui em cima. Vou apagar aqui para vocês conseguirem ver o resto. Meu MMC é 4. Então, qual vai ser meu denominador? 4. Que é aquela continha que eu tinha feito aqui no cantinho do quadro. E meus dois números novos, 6 e 1. Eu vou somar. 6 mais 1, 7. 4 do meu MMC. Professora, Oi. eu não consegui ver porque ficou escura a tela. Só tem cuidado para você não trocar a tela assim pro lado, porque senão você me perde, tá bom? Então, ó, peguei meu MMC, coloquei aqui embaixo e eu somei meus dois números novos. Somei porque a fração era de somar. Se a fração fosse de subtrair, eu ia subtrair. Então, somei os dois números novos e meu MMC aqui embaixo. Então, o resultado daquela fração é 7/4. A gente fez isso o ano passado. Então, não é matéria nova ainda. A gente só está relembrando. Eu sei que é uma matéria chata, que é uma matéria difícil, que dá medo por causa do MMC, mas a gente tem que ter calma para poder responder essas questões. Questões de fração realmente dão medo, mas a gente precisa treinar. Só vai vir o acerto só vai vir pelo treino. Se não treinar, não vai acertar nunca. Então, vamos lá. Vamos fazer outro exemplo de fração para vocês entenderem mais. Deixa eu botar minha caneta preta para vocês enxergarem mais. Vamos Caneta lá. azul. 3/5 mais 1/6. O que eu vou fazer primeiro? Tirar o MMC dos denominadores, 5 e 6. Vou fazer aqui no cantinho, 5 e 6. 6 é par, então eu vou botar 2. 5 não dá para dividir por 2, então eu vou repetir o 5. 6 dá para dividir? Dá para dividir, então vai ficar 3. Não tem mais nada par ali, então eu não posso botar mais o 2. Qual é o próximo número? 3. Então, eu tenho 3 ali, claro que vai dar para dividir. 5 dá para dividir para 3? Não dá. Vou repetir o 5. 3 dividido para 3, 1. Qual é o próximo número primo depois de 3? O 5. 4 não é primo. 5 é primo. Como está 5 ali, claro que vai dividir. 5 dividido para 5, 1. Vou repetir 1. Agora, qual é o meu MMC? Multiplicar todos os números primos do lado de cá. 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, 30 é o nosso MMC. Não estou passando matéria nova até agora. Tudo que a gente já estudou esses meses aí, essas semanas. Então, 30 é o nosso MMC. Qual é o próximo passo? Dividir e multiplicar. Então, vamos lá. 30 dividido para 5. Não bota o 30 aqui. O 30 fica na cabeça. 30 dividido para 5. 6. Coloca o 6 aqui embaixo. 30 dividido para 6. 5. Coloca o 5 aqui embaixo. Aqui embaixo você coloca o resultado da divisão. Por quê? Porque agora, ó, você vai multiplicá-la por cima. Então, você não precisa colocar um monte de número aqui. Só coloca aqui embaixo o resultado da divisão. 30 dividido para 5, 6. 6 vezes 3, 18. Mais 30 dividido para 6, 5. 5 vezes 1, 5. Qual número eu vou botar aqui embaixo da fração? Meu número novo, meu MMC, que é 30. Agora, só somar. 18 mais 5,
23 sobre 30. Esse é o resultado da nossa continha de frações. Tá vendo que agora ficou mais limpo? Eu não botei um monte de setinha, porque aqui eu já coloquei o resultado da nossa divisão. 30 dividido para 5, 6. 6 vezes 3, 18. 30 dividido para 6, 5. 5 vezes 1, 5. E agora é só somar. Então, é a mesma coisa se fosse subtração. A única coisa que ia mudar é que aqui a gente ia ter um menos e aqui a gente ia ter um menos. Aí ia ficar 18 menos 5. Show! Então, isso aí é a nossa matéria de hoje. Só isso. A gente precisa aprender a fazer isso. Que a gente faz toda a unidade do livro. Oxi. Mas eu vou ensinar um outro jeito de fazer que talvez alguns achem mais fácil. Talvez vocês prefiram fazer assim. Mas tem um jeito que é um pouquinho mais fácil. Não precisa fazer o MMC. Então, quem tem medo de MMC vai achar melhor, porque não precisa fazer. O primeiro jeito é quando os denominadores são primos. Quando os denominadores são primos. Vamos lá. 1/5 mais 2/3. 5 é primo? 5 é primo. 3 é primo? 3 é primo. Então, esquece o MMC. Quando os dois números de baixo forem primos, esquece o MMC. O que a gente vai fazer? O nosso denominador novo vai ser a multiplicação desses denominadores. A gente vai aqui, ó. A gente vai multiplicar. 5 vezes 3. 5 vezes 3, 15. Show de bola, já achei o denominador novo. Qual é o próximo passo? Multiplicar cruzado. Numerador com denominador, denominador com numerador. Tanto faz a ordem, aquele primeiro ou aquele... Tanto faz. O negócio é cruzado, de cima com de baixo com de cima. Vamos lá. 1 vezes 3, 3. 5 vezes 2, 10. É mais ou é menos? É mais. Pronto. Já achei aquela fração no finalzinho aqui, que eu achei no finalzinho, que depois de fazer o MMC, de dividir, de multiplicar, já achei aquela fração. Quanto que é 3 mais 10? 13. Qual é o número de baixo? 15. Acabou. Sem fazer MMC. Vou repetir. Multiplico os denominadores. 5 vezes 3, 15. Show. Multiplica cruzado. 1 vezes 3, 3. 5 vezes 2, 10. Vou somar, porque a fração está pedindo para somar. Se tivesse pedindo para subtrair, eu ia subtrair. Então, esse é um jeito mais fácil de fazer sem fazer o MMC. Mas aqui tem uma condição, né? Que é ser primo. Os dois números de baixo precisam ser primos. Mas, professora, e se eles não forem? Tem outro jeito fácil de fazer sem o MMC? Tem. Esse mesmo jeito. Só que no final, a gente precisa simplificar essa fração. A gente vai chegar numa fração aqui grande. A gente precisa simplificar. O que é simplificar? Dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Matéria da semana passada. Precisamos dividir para chegar numa fração mais simples. A gente vai fazer um exemplo agora e a gente vai ver que precisa simplificar. Vamos lá. Quando os denominadores não forem primos. 2/4 mais 1/6. Vamos lá. 4 não é primo, nem 6 é primo. Mas eu vou fazer daquele jeito novo. Multiplique embaixo. 4 vezes 6, 24. Multiplica cruzado. 2 vezes 6, 12. Mais 4 vezes 1, 4. 12 mais 4, 16. Vou repetir o 24. 16
sobre 24avos. Foi a fração que eu achei, fazendo pelo jeito novo, ó. Multipliquei o de baixo, depois eu multipliquei cruzado. Jeitinho novo que a gente está ensinando. Quem estudou no Dom Bosco ano passado, a gente também aprendeu esse jeito. Não sei se vocês vão lembrar. Mas então, multiplica o de baixo e depois multiplica cruzado em cima. Show! Achei 16 de 24avos, tá certo? Mais ou menos. Porque aquela fração ali é uma fração equivalente a uma outra. Olha só, os dois números são pares, então dá para a gente dividir por 2. Vamos dividir por 2? Vamos simplificar por 2. Divide em cima por 2, divide embaixo por 2. 16 dividido para 2, 8. 24 dividido para 2, 12. Ainda é par, ainda posso dividir. Vou dividir por 2, dividir por 2. 8 dividido para 2, 4. 12 dividido para 2, 6. Ainda é par. Vamos continuar dividindo. Dividir por 2, dividir por 2. 4 dividido para 2, 2. 6 dividido para 2, 3. Olha só como que eu simplifiquei a minha fração. 2/4 mais 1/6 é igual a 2/3. Se vocês fizerem isso aqui na prova, deixar 16 de 24, eu vou dar um pontinho por consideração, mas não está totalmente certo. Então, quando vocês fizerem esse método, quando os números não forem primos, vocês precisam simplificar, senão vai estar errado. Chegou no resultado final, vai dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Aqui eu poderia ter simplificado direto por 6, por 4, para facilitar a conta. Mas eu fui devagarzinho para todo mundo ver que vai simplificando até achar o 2/3 nesse caso aqui. Então, coloca isso aqui no coração. Eu acho esse aqui mais rápido e mais fácil, mesmo tendo que simplificar depois. Mas, se você tem o domínio do MMC, se você faz o MMC sem medo, pode fazer pelo MMC, que vai sair também a mesma resposta. Show, filme, desenho? Alguém não entendeu? Se tiver com vergonha de falar aqui, pode me mandar mensagem Eu depois. entendi, professora. Que eu explico depois Entendi sem também. problema nenhum. Professora, Então, a nossa matéria da semana é só saber fazer isso. Não Somar consegui entender. e subtrair frações. Bate aqui, página. Depois me manda mensagem no privado que eu vou explicar, vou fazer um vídeo explicando de novo. E eu Bate tô aqui, gravando página. essa aula e eu vou botar lá na plataforma para quem ficar com dúvida assistir ela toda de novo. Tá bom. Outra coisa que eu não falei e poderia ter falado. Nem sempre vai ser somar duas frações. Às vezes vamos ter que somar 3 frações. Quem fizer por MMC, é só fazer o MMC dos 3 números, todos juntos. Vocês sabem que pode fazer isso. Se for fazer por esse método, tem que pegar as 2 primeiras frações, aí faz esse método. Vai achar uma fração. Depois, pega essa fração que achou e faz com a última que ficou. Mais ou menos assim. 1/2 mais 3/4 menos 2/6. No livro vai ter direto assim, 3 frações para vocês operarem. Tá vendo que aqui é mais, aqui é menos? Não interfere. O que vocês podem fazer? Tirar o MMC de 2, 4 e 6, diretão, aí vai dividir pelos números, depois vai multiplicar pelo lado de cima. Ou vocês podem fazer pelo outro jeito que não precisa de MMC. Mas aí como vocês vão fazer? Primeiro vocês vão fazer desse aqui. Aí vamos dizer, sei lá, por exemplo, que dê... Vamos ver mais ou menos quanto que dá aqui. 3/4 mais 1/2. Deve dar 3/4 mais ou menos. Vai fazer 3/4 menos 2/6.
Tá vendo? Vai pegar o resultado que tá aqui, depois operar com o que ficou. Então, são duas contas em uma. Quando tiver 3 frações, é mais trabalhoso. Quanto mais frações a gente tiver, mais trabalhoso vai ficar as continhas. Eu acho que quando tem 3 frações, o jeito mais fácil é pelo MMC. Eu acho que sai mais direto. Mas se você tiver medo de fazer pelo MMC, aí você vai lá pelo jeito de sem MMC. Show, galerinha? Show, show, show.